Fala rapaziada, tudo beleza? Gabi aqui na área para mais um vídeo, rodada 7 de Champions League. Vamos analisar tudo, sempre naquele esqueminha nosso que eu já vou trazer aqui para vocês que já estão habituados, né? Na verdade, em tier list para ficar tudo muito fácil para a gente entender quais são os possíveis cenários dessas partidas. Antes de mais nada, antes da gente começar, claro, link da Betfair aqui na descrição e comentário fixado para você criar sua conta e já fica de olho que sempre tem promoção no dia de Champions League, odds aumentadas, sempre você vai conseguir encontrar alguma coisa por lá, além, claro, de fazer trade esportivo assim como eu, beleza? Ó, seguinte, nossa tier list está aqui, confirma o favoritismo, aquela equipe que é favorita e, na minha opinião, tem grandes chances de confirmar o favoritismo. Pode ter surpresa, putz, aquele time ali e tal, não sei não se ele é tão favorito assim. Ele vai aqui. Muitos gols, ou seja, jogo para over gols, pelo menos 3 gols na partida, vai aqui no azulzinho. E o tudo pode acontecer com aquele jogo difícil de prever. Que, honestamente, as galera às vezes fica falando assim, pô, que tem que você coloca isso tudo pode acontecer, mas não tem como, pessoal. Como que eu vou, sabe, tipo, não é uma arma na cabeça, fala, escolhe esse daqui e tal. Não, a gente tem que fazer uma análise aqui precisa e quando realmente não tem uma definição clara, aí a gente deixa tudo para ao vivo. Fechou? Dito tudo isso, vamos dar uma passadinha rápida e breve pela nossa tabela, tá? Cada vez mais próximo, né? Lembrando que a Champions League tem 8 rodadas, então a gente tá na penúltima rodada, então tem time que já tá ali capengando, será que vai conseguir conquistar alguma coisa? Vamos ver. Arsenal líder com 18 pontos, aliás, Arsenal líder na Premier League, líder também aqui na Champions League, jogando muita bola, um gol sofrido apenas. Bayern de Munique, também uma ótima equipe, segundo colocado. Aí depois a gente já tem o pelotão de 3 aqui, PSG, Manchester City e Atalanta, velho. Olha onde tá a Atalanta. Depois temos a Inter, Real Madrid e Atlético Madrid e Liverpool com 12, Dortmund e Tottenham com 11. Depois a gente tem o Novo Castelo, Chelsea, Sporting e o Barcelona. Olha o Barcelona em 15º, então o Barcelona precisa ganhar aqui. Vamos ver qual que vai ser o confronto dele. E aí depois uma porrada aqui de Marseille e Leverkusen com 9, PSV, Karabag, olha o Karabag surpresa, chegou a estar entre os 8, né? Napoli e Copenhague fecham aqui os 24, lembrando que aqui do 9º até o 24º joga playoff, né? De 16 avos que a gente costuma dizer. E aí depois tem os outros times. Cara, olha o Benfica, hein? Olha o Benfica, que já estava o último lá junto com a Ajax. Olha o Benfica aqui com 6 pontos querendo beliscar. Disse o Mourinho que ele conseguiria essa vaga, né? Eu gosto muito do Mourinho. Sei que ele é falastrão, mas será que ele consegue? Depois você comenta aqui embaixo. Vamos então para as nossas análises, sempre nesse padrãozinho aqui, começando com Kairat Almaty e Clube Bruges. Bom, como a gente viu aqui na tabela já, o Kairat é a última equipe, né? Tem chance? Pô, se a gente pensar que tem 6 pontos em disputa, eu acho que já não tem mais. Então, assim, realmente não vale grande coisa. Agora, para o Clube Bruges, vale muito, porque com 4 pontos consegue chegar até 7. E óbvio, né? O Clube Bruges tem um time melhor do que o Kairat Almaty. Porém, joga fora de casa, no Cazaquistão, apesar que não foi muito problema para a maioria das equipes que foram para lá, né? E aí precisa realmente decidir. Eu acabei, né, recentemente ver um jogo do Clube Bruges. Parecia até que eles estavam com o freio de mão meio puxado, mas estavam vencendo ali o jogo. Nem vi se venceu ou não aqui a partida, mas o fato é que aqui eu vou jogar do lado do must win. Talvez é um jogo para ficar de olho exatamente para isso, tá? Então eu vou confiar que a equipe do Clube Bruges confirma o favoritismo contra o Kairat Almaty com uma odd ali próxima de 1,48. Beleza? Seguindo de Bodo Glimt e Manchester City. Cara, Manchester City jogando fora de casa, obviamente o Manchester City é favorito? É claro que é favorito com uma odd 1,30. Para mim, confirma o favoritismo sem pestanejar? Confirma o favoritismo, até porque, sinceramente, tá? Eu tô gravando até antes do jogo contra o Manchester United, mas eu acho que o City vem jogando muito bem, e agora provavelmente vai ter o Guerri, né, zagueiro da seleção e ex-Crystal Palace aqui na sua equipe, cara, reforçando muito bem o time, Ryan Cherki jogando muita bola, aliás, cara, é um prazer realmente ver o Ryan Cherki, e do outro lado o Bodo Glimt, cara, o Bodo Glimt é aquele frango atirador, é um time que quando joga nos seus domínios vai para cima e tal, só que sente, né, o fator Champions League. Somente 3 pontos. Então, se a gente pensar, seria um jogo da vida aqui pro Bodo. Cara, pra mim, tá? Eu vou colocar primeiro o confirma favoritismo, que eu acredito que vai ser difícil do Bodo segurar, mesmo dentro de casa, a equipe do City. Lembrando que o City tá sem o Bernardo Silva, tá? Que ele tá suspenso ali por cartões. Mas, pessoal, para quem quiser ir em muitos gols, também é um jogo bem provável de acontecer um 2,5, tá? A gente sabe qual que é o estilo do Manchester City, beleza? Vamos seguir então com Copenhagen e Napoli. Aqui, cara, um jogo um pouco mais difícil para o favorito, para falar a verdade, né? A classificação aqui nos mostra, né? Duas equipes com 7 pontos. O Copenhagen que eu já elogiei várias vezes e tal, é a maior equipe da Dinamarca.
É um time a ser respeitado. Quando joga dentro de casa, tenta se impor, tá? E, claro, né, também, se tratando de Champions League, é um time que tem aí alguns problemas, né? E aí, do outro lado, tem o Napoli, que ainda não tem Kevin De Bruyne, não tem o Zambonguissa. O último jogo que eu vi deles foi um empate contra a equipe do Parma jogando dentro de casa e o Scott McTominay sendo o principal jogador ainda. Assim, eu creio que o Napoli tem condições de vencer esse jogo. Eu acredito nisso, acredito. Só que, tá? Eu vou colocar como pode ter surpresa, tá? Eu vou respeitar um pouquinho aqui o Copenhague. Claro, para quem for no ao vivo, vale a pena ficar de olho, talvez num Lei ao Copenhague, muito mais do que o Beck ao Napoli. Sim, o Napoli ainda é melhor time, mas vem oscilando em alguns jogos aqui da temporada. Então, eu vou colocar assim, se fosse dar um palpite, né, claro, para vocês, eu botaria um empatezinho aqui, para ser sincero. Beleza? Seguindo, a gente tem Inter e Arsenal. Cara, odds iguais aqui, como a gente tá percebendo. E, cara, que jogo. Por quê? Porque são as duas equipes com as melhores defesas do torneio, tá? O Arsenal, como eu mencionei lá na introdução desse vídeo, tomou apenas um gol, 17 gols marcados e um gol sofrido. E a Inter, 4 gols sofridos apenas. Ninguém, né, sofreu menos gols do que essas duas equipes. Então, é provável que a gente imagine um jogo under? Mas eles vão fazer um 3-3 para calar minha boca aqui. Sim, tá? Na minha opinião, o Arsenal é o melhor time, é a melhor equipe, mas a Inter jogando dentro de casa também tem que ser respeitada. Como as odds nos sugerem, eu sinceramente diria que seria um jogo para empate, tá? Mas como aqui a gente não coloca empate, então a gente vai colocar no tudo pode acontecer. Por quê? Não é surpresa a Inter vencer, não é surpresa o empate, não é surpresa a vitória do Arsenal, pessoal. Essa que é a grande verdade. Né? Não tem surpresa aqui nesse jogo, mas vai ser um jogo interessante para quem gosta de tática, assim como eu gosto, tá? Vai ser interessante a gente ver, né? Essa linha de 3 da Inter, né? Que se transforma em 5 defensores quando defende, né? Eles atacando pelos lados, o Arsenal com uma bola parada extremamente forte, né? Sempre também atacando pelos lados com o Martinelli, Saka, Trossard, independente de quem seja o titular por aqui. Então, assim, um jogo para a gente ficar mais de olho, eu diria, se tratando de match odds, do que propriamente clicar. Seguindo aqui com a nossa terça de Champions, Olympiacos e Bayer Leverkusen, né? O Leverkusen que foi dando as derrapadas, até melhorou, né, com o novo treinador, Casper Hillman, que era treinador da seleção dinamarquesa, e hoje é 20º, tá? Não dá pra gente falar assim, nossa, é uma vergonha, não, porque tá muito perto, né, do nono, né, que é o primeiro aqui nos 16avos, que é o Liverpool, né? Inclusive empatado com o Real Madrid e Atlético de Madrid aqui também, tá? Então, assim, são pontos importantes para aquele Leverkusen. E do outro lado, a gente tem o Olympiacos, que não vai ter Rodinei, não vai ter Daniel Podence, provavelmente não vai ter o Ayoub El Kabi, que tá jogando a Copa Africana de Nações, tá? Vai jogar a final da Copa Africana de Nações, no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não aconteceu. Assim como também o Leverkusen não vai ter Tapsoba lesionada, não vai ter o Elias Benseguir e tal, mas assim, Leverkusen com desfalques menos importantes, eu diria, do que o Olympiacos. E assim, por mais que aquele dia lá abriu o placar ali contra o Real Madrid, Olympiacos e tudo mais, assim, não é um time que me passa confiança, tá? Não é aqueles Olympiacos ali que eu diria assim, cara, é um time que assusta, tá? Então, pra mim, tá? Pra mim, pra esse jogo, eu iria de muitos gols, tá? Talvez o mercado nem confie tanto assim nisso, mas sei lá, pra mim tem muita cara de muitos gols se Bayer Leverkusen e Olympiacos. Depois vocês comentem aí embaixo o que vocês acham. Seguindo, a gente tem Real Madrid favorito contra a equipe do Mônaco. O Mônaco que hoje, até a última vez que eu vi, era sexto colocado ali na Liga Francesa. E é um time, assim, muito desregulado em relação a ataque e defesa, sabe? Eu sempre tive essa impressão do Mônaco dos últimos tempos e realmente, e se a gente for parar para pensar também em ataque, só falando de Champions League, eles também não estão muito bem, né? Foram 7 gols marcados, tá? Um dos piores ataques ali na parte de cima da tabela, mesmo assim, ainda está entre os 24, né? Para conseguir uma vaga 16avos. Enquanto o Real Madrid, cara, precisa vencer. Principalmente porque o Arbeloa chegou, né? Demitido o Xabi Alonso. E o Arbeloa chegou e já foi eliminado da Copa do Rei pelo Albacete, né? Então, com certeza, é uma pressão muito grande para vencer esse jogo. A gente sabe, o Real Madrid gosta muito de vencer a Champions League e certamente vai precisar vencer esse jogo para qualificar. Dúvidas entre Rudiger, Alexander-Arnold, Álvaro Carreras fora por suspensão e o Rodrigo também é dúvida, tá? Isso de lesão, então fiquem atentos nas escalações pré-jogo, beleza? Para mim aqui, eu acho que não tem dúvida, confirmo favoritismo a equipe do Real. Esse Mônaco não me assusta, apesar de ter empatado com o City jogando lá no Principado, tá?
Sporting e PSG. Cara, eu tava vendo há pouco, né? O jogo do Sporting contra o Casa Pia, assim, também não foi um jogo muito surpreendente, assim, não foi um amasso e tal, mas aquele jogo padrãozinho, né? Favorito que vai lá, tal, sofre pouco, vai lá, encontra algumas oportunidades, na verdade, cria essas oportunidades e acaba marcando gol. Brilhando muito, né, com o Luiz Javier Soares, né, o atacante colombiano que tá fazendo gol pra caramba, inclusive o Flamengo queria. E do outro lado o PSG, tá? Que eu até, talvez dando spoiler aqui, né, vai sair um boteco aí logo mais. E eu comentei, o PSG pós Super Mundial de Clubes ainda não sabe, ainda não entendi ainda o que o PSG quer, tá? Mas, se tratando de Champions League, eles estão muito bem, tá? Então, é mais uma boa oportunidade para o lado do PSG, obviamente, confirmar uma classificação aqui, tá? Pensar já em ficar entre os 8, né? Do lado do Sporting, é tentar encostar no pelotão de cima. Se for parar para pensar, vai a 13, né? Também seria uma situação, mas e jogando dentro de casa, tem chance ali, vão querer ir para cima, vão querer, tá? Mas para mim, sabe, eu diria que é um jogo para muitos gols. Eu ficaria em cima do muro entre esse back e PSG, para ser sincero. Se vocês concordam comigo ou não, por todos esses motivos, obviamente é favorito ainda, mas eu vejo muito Sporting fazendo gol nesse jogo, tá? Então por isso que eu vou pro lado do muitos gols. Beleza? Mais os jogos que temos aqui nessa terça-feira de Champions, Tottenham e Dortmund. Bom, cara, é duas equipes assim, o dia que você confiar, falar, cara, vou apostar no Dortmund, vou apostar no Tottenham, ele vai perder. Essa que é a grande verdade. Eu acho até que o Dortmund tá legal, tá? Não tá ruim, não. Não tá ruim, sabe? Tipo, o momento do Dortmund ali. Tá claro que quando pega o adversário, o problema é quando pega o adversário um pouco mais forte, tá? Esse adversário é o Tottenham? Não diria assim que é o mais forte. Agora, do outro lado do Tottenham, a situação tá um pouco complicada, né? 4 partidas sem vencer. Esse Thomas Frank me enganou bastante. Tá claro que ele, obviamente, não é o culpado sozinho, né? Mas ele já me enganou muito, tá? Duas opções aqui para vocês. Ou muitos gols, ou tudo pode acontecer. Mas, para não ficar moritano, eu vou colocar muitos gols, tá? Eu acho que dá para sair pelo menos 3 golzinhos aqui nesse jogo, viu? Não imagino o Dortmund indo lá para se fechar e tal. Não é muito estilo do Dortmund. E o Tottenham também gosta de ir para cima. Então, é um jogo para gols também. Vila Real e Ajax. Ó, quem diria que um dia a gente veria, com todo respeito ao Vila Real, né, que a gente sabe foi semifinalista de Champions League já, há pouco tempo também deu trabalho em Champions League, mais recente, né, o semifinalista foi aquela época do Riquelme, que a gente veria uma odd de 1,55 do Vila Real contra o Ajax, se a gente pensar em termos históricos, mas isso é o futebol de agora, né, o Ajax já era, né, o Ajax já era. O Vila Real também. Olha que loucura, né? Então, assim, eu poderia falar para vocês, confirma o favoritismo, que eu até acho, né, e acredito que o mercado também saiba disso, até porque tá precificando não somente por estar dentro de casa como favorito, que o time do Vila Real é melhor que o Ajax. Só que, por essa questão, sabe, de último lugar ali e tal, sabe, já vai fazer 4 pontos, sabe, o Vila Real não vai classificar, tá? Eu coloco como tudo pode acontecer. E eu diria para vocês, com tantos jogos no dia, cara, pula fora desse daqui. Se você pensar em match odds. Ou se não, sei lá, velho. Mas eu, honestamente, esse tipo de jogo eu não gosto de ver. Porque não tem muita coisa muito clara, né? Para as equipes brigarem, tá? Então acho que essa que é a minha opinião. Fechou? Vamos para quarta-feira de Champions. Já aproveita e deixa o like e se inscreve aqui no canal, começando com o Galatasaray Atlético de Madrid. Minha grande dúvida de Galatasaray, tá? Lucas Torreira provavelmente vai pro Atlético Mineiro. Não seria um desfalque, até porque ele vinha sendo, né, titular, apesar do Mário eliminar, às vezes ser também, né? Um time que eu já falei, bem bacana, Gundogan, enfim, Sané. Só que pode ser que esteja sem o Victor Osimhen ainda, né? Ele que acabou sendo derrotado, talvez ele volte, né? Talvez até ele volte ali e tal. Mas assim, bastante cautela com isso, né? Porque provavelmente ele vai estar bem cansado, estava na Copa Africana de Nações e é o principal jogador aqui da equipe. Do outro lado, o Atlético de Madrid, cara, que também não gera confiança para ninguém, né? Vamos ser bem sinceros, tá? Aqui, pelo lado do Galatasaray, eu até diria que era um jogo para muitos gols, tá? Pelo Atlético de Madrid, depende muito do estilo de jogo que o Simeone vai querer fazer. E muitas vezes, fora de casa, ele acaba segurando um pouquinho o time. Dito que o Galatasaray está com uma odd A3 e o Atlético de Madrid A2, cara, eu vou colocar como pode ter surpresa, que eu acredito que o Galatasaray tem condições de vencer dentro de casa, jogando na Turquia. Talvez, na minha opinião, seja a odd um pouco mais injusta que eu vi. Eu acho que poderia estar um pouco melhor precificada, melhor igualada, melhor equilibrada essa odd.
sei se vocês concordam também ou não, tá? Lembrando, tá, que o Atlético de Madrid é oitavo, o Galatasaray também precisa muito dos pontos, as duas equipes. Cada um por um motivo distinto. O Atlético de Madrid, obviamente, para confirmar uma possível classificação, independente de 16avos ou oitavo colocado, né? Se mantendo no pelotão de cima. E o Galatasaray que não pode cair aqui, né? Dependendo dos resultados, pode cair, pode ficar fora aqui e aí depois ter que jogar a última partida aí decisiva. Beleza? Vamos de Karabag e Frankfurt. Karabag foi um time que surpreendeu, né? Se a gente for falar, óbvio que, meu Deus, uma surpresa, foi quando ficou ali na parte de cima, mais no início da competição, agora já é 22º colocado, só que ainda assim é uma grande surpresa e tá aqui, né? Entre os classificados, a gente para pensar que tem o próprio Clube Bruges, que tá acostumado, o próprio Benfica, né? O Vila Real também, que vira e mexe aí, consegue beliscar alguma coisa, o próprio Frankfurt, né? Que a gente diria assim, para o Frankfurt é a última oportunidade de tentar sonhar com essa vaga aqui na repescagem, né? E para o Karabag é se manter por lá. Odd 3,10, odd 2,20. Eu, sinceramente, hoje eu não confio no Frankfurt, principalmente por sua defesa que vem tomando muitos gols. E esse é um dos grandes problemas do Frankfurt aqui. 16 gols marcados. Eu diria, pode ser um jogo mais abertinho. Um gol do Karabag vai acelerar o Frankfurt, um gol do Frankfurt vai acelerar o Karabag. Então, para mim, é jogo para muitos gols. Seguindo, vamos de Atalanta e Atlético Bilbao. Também é uma surpresa positiva, Atalanta com o quinto colocado. Por que não? A gente poderia ver o Real Madrid aí, que normal. Agora a Atalanta não é tão normal assim. Do outro lado, o Atlético Bilbao, que decepcionou, né? Decepcionou, mas ainda tem chances de classificação. Então, com certeza vai lutar com unhas e dentes para conseguir a classificação. O último jogo que eu vi da Atalanta aqui não foi muito animador, que foi o jogo contra o Pisa, mas a gente tem que ver a parada aqui de modo geral, né? De modo geral, tá? A Atalanta devia vencer Torino, venceu Bolonha, venceu a Roma, perdeu da Inter, que é uma derrota normal, mas, cara, melhorou muito com o Rafael e Palladini. Então, uma Atalanta aqui extremamente dominante. Do lado do Bilbao, que realmente eu não confio. Por isso, tá? Mesmo com todos os riscos, eu vou confirmar a favoritismo da Atalanta por aqui. Acho que a Atalanta tem grandes chances de ser uma das gratas surpresas aqui entre os 8 principais da Champions. Chelsea Pafos, tá? O Pafos vai querer arrumar alguma coisa, vai tentar, tem chance de classificação, não acho que vai ser um jogo fácil. Chelsea acabou de trocar de treinador, acabou de chegar o Liam Rossignol, que vai ter que mexer no time, perdeu ali na Copa da Inglaterra, né? Venceu também na FA Cup ali, né? Isso aqui é a Taça da Liga, isso daqui é a Copa da Liga Inglesa, que é a mais tradicional, inclusive aqui vale mais, né? Mas não vem de bons resultados, tá? Mas pegando um Pafos aqui, pessoal, eu vou confirmar o favoritismo aqui do Chelsea, não vou enrolar muito não, tá? Inclusive com o gol do Estevão, se possível. Bayern e Royal Union, cara, eu acho que é a mesma coisa. Só que a grande exceção, que talvez pro Bayern aqui, a gente pode pensar também muitos gols, né? Talvez um over 2,5 e vitória do Bayern. Sim, cara, é um time que faz muito gol. Pode tomar um golzinho do Royal? Pode tomar. O Bayern sempre pode tomar gol, né? Mas vai fazer gol pra caramba, né? Eu vou colocar como confirmar o favoritismo, pelo óbvio, para ir mais no que eu confio mais. Mas também se você colocar aí Bayern mais 1,5 gols do Bayern aí, a galera que gosta, pô, também faz muito sentido, não vale a pena a gente enrolar muito isso aqui. Lembra que eu falei lá do Mourinho e tudo mais? Cara, eu até duvidei quando ele falou disso, porque os confrontos eram difíceis. E aqui também tem outro confronto complicado. Juventus contra Benfica. Bem verdade que essa Juventus também não assusta tanto assim, mas é a Juventus jogando no seu estádio, né? Então, assim, é mais uma partida complexa, complicada que o Benfica vai pegar para tentar buscar essa qualificação que parecia morta. Parecia morta. Vai ter mais uma chance ali depois, só que assim, se não pontuar nesse jogo, eu acho que fica mais difícil para o Benfica, pessoal. Inclusive, deixa eu até ver aqui qual que é o último jogo. Eu sei que também não era confronto fácil, tá? O próximo da Champions aqui. Vou pegar o Real Madrid. Então, assim, olhando tudo isso, eu do Benfica ia para tentar fazer os 3 pontos aqui. Difícil. Mas esse daqui eu vou colocar como pode ter surpresa, que eu não confio também tanto assim na Juventus. Até goleou esses dias ali, peguei e tudo mais, Leiseira, que eu tô fazendo projeto e tal. Tá vencendo aqui. Mas sei lá, velho. Eu acho que é jogo mais equilibrado aqui. Pode ter surpresa que as odds nos apresentam. Seguindo, a gente vai ver Newcastle e PSV. O Newcastle que parecia que tava num gás danado e tal. Parecia, foi caramba. Aí agora andou perdendo umas partidinhas, andou ganhando umas e tal, assim. Então, mas ó, cara, pra quem critica, né? Aqui é off apostas, né? Pra quem critica o nosso querido Bruno Guimarães, cara, assiste um jogo do Newcastle. Ele é artilheiro do Newcastle, né?
Ah, Gabi, mas na seleção ele não tá lá pra fazer gol. Não tá, beleza, tá pra armar o jogo. Mas, velho, ele joga muita bola e merecido ele ser titular aí na seleção do Carlo Ancelotti. Dito tudo isso, tem o PSV pela frente, não é confronto fácil, odd ali de 1,44, 1,50, meu microfone caindo aqui, peraí, aí beleza. E assim, eu não vejo tanta facilidade assim, tá? Eu diria, eu vou de muitos gols. Por quê? Porque o PSV é um time traiçoeiro, viu? Time traiçoeiro, não vai ter o Bergvís lá, não vai ter o Weghorst. Oh, perdão, tô falando dos desfalques do Ajax, perdão. Viajei aqui total, né? Mas é o que? Vamos pegar os desfalques aqui que eu acho que vale a pena a gente mencionar. De fato, é só o Saibari, tá? Que é um jogador importantíssimo, tá? Importantíssimo, segundo artilheiro com 9 gols aqui da equipe e tá jogando muita bola, provavelmente vai sair para uma equipe maior. Então, para mim, cara, eu vou de muitos gols. Acho que é um joguinho aberto, joguinho corrido, joguinho acelerado aí pra gente acompanhar. Seguindo, vamos de Olympique de Marseille e Liverpool. Antigamente, a gente bateria o olho nessa odd de 85 e fala, caraca, o Liverpool com odd de 85, olha que oportunidade. Hoje já nem tanto, né, pessoal? A gente sabe, o Liverpool tem grandes condições aqui de qualificar, tem um time aqui bem bacana, até não tá perdendo, né, os últimos jogos, mas assim, ainda não é aquele Liverpool que eu imaginava que veria, ainda mais chegando Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, sabe? Um livro que... Milos Kerkez também, né? Sei lá. E o Marcelli, mano, cara, é o Marcelli, desculpa o palavreado, é o porra louca. Eles vão pra cima mesmo, sabe? Vai pra cima do PSG, vai pra cima de quem for, tá? Então esse aqui é mais um jogo, pode botar aí, pessoal. Muitos gols, tá? De Marcelli e Liverpool. Gabica, e o Beck Liverpool? Não sei. Sinceramente, eu estaria mais pro Lei, né? Obviamente, favoritismo do Liverpool jogando fora de casa, mas estaria mais pro Lei do que propriamente para o Beck. E por fim, para fechar nossa rodada, Slavia Praga e Barcelona. Slavia Praga também, ó, 3 pontinhos ali. Para mim já foi, né? Dá para chegar 9, né? Dá para chegar 9. Mas será? Será? Se eles vão confiar, se eles for sair para cima do Barcelona, vai tomar cacetada. Barcelona, que é aquele time, assim, eu acho que é muito parecido com o Bayern. É difícil o jogo do Barcelona que ele não toma gol. Vocês podem pensar em muitos gols aqui? Pode, mas eu acho que uma odd em 30, em 33, pra galera que gosta de múltipla aí, você pode botar aí pra confirmar o favoritismo do Barcelona, que eu creio, tá? Tem grandes condições de vencer o Slavia Praga, mesmo jogando na República Tcheca. Lembrando que o Barcelona precisa muito desse resultado, como eu falei lá no início, né? 10 pontos, vai a 13 aqui, e talvez, dependendo dos resultados aqui na parte de cima da tabela, consiga beliscar ali perto do 8º colocado, ou seja, nem assim, não sei se o Barcelona consegue ficar entre os 8. E com certeza todo mundo quer evitar ter mais uma janela, mais uma partida nos 16avos. Beleza, pessoal? Então é isso feito. Então fechamos aqui a nossa análise da rodada 7, penúltima rodada aí da fase de grupos da Champions League. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, Betfair tá aí, cria sua conta para você apostar e, claro, dá uma olhada em mais outros vídeos aqui do canal. Tamo junto, bons greens a todos.